Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula desta série que nós tratamos do novo CPC. São 10 mini-aulas, né, proferidas, ministradas, né, por mim e pelo professor Fábio Cáceres. Nesta aula, nós vamos tratar dos procedimentos especiais. Tá? Trabalhando, então, o novo CPC, nós verificamos, então, que nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a parte geral, que nós já vimos em normas fundamentais, e depois a parte especial, cada qual com 4 livros. O primeiro livro da parte especial foi o tema de uma aula minha aqui, o processo de conhecimento e o cumprimento de sentença. Então, este é o livro 1. Então, nós já temos aqui, ó, o processo de conhecimento. E o título 1, do procedimento comum. Então, vamos lá. Eu tenho um processo de conhecimento e tenho um procedimento comum. E o sumário? O sumário não existe mais. Então, nós temos, repetindo, um processo de conhecimento e um procedimento comum. Mas essa aula é o título 3, dos procedimentos especiais. Então, rapidamente, processo de conhecimento, procedimento comum. E agora, os procedimentos especiais, que estão divididos em procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e procedimentos especiais de jurisdição voluntária. Tá bom? Então, os procedimentos especiais, nós já começamos com a ação de consignação em pagamento, aqui prevista no 539, né? Enfim, em linhas gerais, ela vai trabalhar aquela mesma consignação em pagamento, inclusive com a obrigação em dinheiro, você pode se valer de estabelecimento bancário, não é? São a parte específica de ação de consignação em pagamento, que a gente até brinca, não é? Que é esse ser híbrido, porque nós temos a consignação em pagamento no direito material, no direito civil, como uma forma de pagamento, não é? Uma forma indireta de pagamento, e agora nós temos, então, a figura da ação de consignação em pagamento, que no novo CPC é o primeiro procedimento especial. Tá? Depois, nós temos o quê? Nós temos a ação de exigir contas. O que tem de novo? O nome. Não. Olha só. Lembra, ação de prestação de contas. A ação de prestação de contas já está na cara que pode ser o autor. Ó. Ação de prestação de contas. Então, eu vou até o Poder Judiciário e presto as minhas contas. Olha, mudou o nome, hein? Ação de exigir contas. Então, aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas, requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça a contestação no prazo de 15 dias. Grande parte dos prazos do CPC agora, 15 dias. 15 dias úteis, tá? Então, preste atenção, a ação não é mais de prestação de contas. A ação agora é de exigir contas. Tá? Então, essa é óbvio que na nossa pós, eu peço até que você fique atento aí, porque brevemente o Legale vai disponibilizar a você uma pós-graduação em processo civil, com 360 horas aula, né, com didática, metodologia científica, e nós vamos tentar, e assim o faremos, 300 horas dedicadas só ao processo, ao novo Código de Processo Civil. Então, nós veremos as nuances doutrinárias, né, as nuances técnicas, dispositivas da própria legislação. Nós veremos aqui a nossa parte prática, a nossa parte didático-filosófica para você. Então, é um curso muito interessante, é um curso à distância, viu, pessoal? Você vai poder aí, assistir aí no conforto do seu lar, no conforto do seu escritório, você profissional do direito em qualquer parte, em qualquer rincão desse nosso Brasil, um Brasil maravilhoso, um país maravilhoso, que luta, um momento difícil, mas um momento em que nós vamos
com esse novo CPC, trabalhar muito, muito, muito. Eu tenho muito orgulho de atuar na área jurídica. Seja qualquer que seja a vertente, eu acredito que você, promotor, você, defensor público, você, procurador do Estado, procurador do município, procurador autárquico, você, juiz de direito, você, delegado de polícia, enfim, todos nós temos muito orgulho daquilo que fazemos, porque convivemos com a justiça, convivemos com o direito, em que é uma convivência maravilhosa. Né? Então, feitas essas considerações, nós vamos depois estudar todo o procedimental, né, dessa ação. Depois nós temos as ações possessórias presentes aqui, a ação de disposições gerais, né, depois a ação de manutenção e da reintegração de posse. O interdito proibitório, são as 3 clássicas, né? Os 3 interditos clássicos, o resto a gente denomina aí de petitórios, e o interdito proibitório. Depois nós temos a ação de divisão e da demarcação de terras particulares. Então, em linhas gerais, até aqui não mudou. O que mudou é a exclusão, viu, pessoal, da anunciatio nova operis, que é a anunciação de obra nova. Depois nós temos, em procedimentos especiais, olha que bacana, a ação de dissolução parcial de sociedade, tá? A ação de dissolução total ainda fica com base naquela legislação extravagante, mas aqui o Código vai estar trabalhando nos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa, a ação de dissolução parcial de sociedade. Aqui merece nós darmos uma parada. A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter por objeto a resolução da sociedade empresária contratual ou simples em relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso, apuração dos haveres do sócio falecido e somente a resolução ou apuração de haveres. Tá? Então, a ação pode ser proposta pelo espólio, pelos sucessores, pela sociedade, pelo sócio que exerceu o direito de retirada, ou até mesmo pela própria sociedade ou pelo sócio excluído. São todos legitimados ativos para essa ação de dissolução parcial da sociedade, nos procedimentos especiais, aqui sim como figura de jurisdição contenciosa. Tá bom? Vamos dar uma olhada nisso daqui com mais profundidade. Inclusive, na nossa pós, nós vamos falar também sobre empresa, né? Antes de trabalharmos nisso daqui, vamos fazer algumas lembranças sobre direito empresarial, sobre a empresa em si, personificada ou não personificada. O inventário e a partilha, tá? Havendo testamento, ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. Nós temos a legitimidade para requerer inventário, enfim. Vejam quanta coisa é o inventário, hein? É um processo interessante. Ainda estou nele. Próximo, embargos de terceiro. Né? Embargos de terceiro como um dos 7 interditos. Né? Os 3 clássicos, manutenção, reintegração, interdito proibitório, e os demais, o embargo de terceiro é o último, né? Das ações possessórias, dito interditos. Né? E depois dos embargos de terceiro, nós temos a oposição. A oposição, viu, pessoal? A oposição veio para cá. Né? Quem pretender no todo ou em parte a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu, poderá até ser proferida a sentença oferecer oposição contra ambos. Depois nós temos a habilitação, né? Ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo. As ações de família, 693, as normas deste capítulo aplicam-se aos processos contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visitação e filiação. Tá? Cabem aqui os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. Depois nós temos a nossa amada ação monitória, né? Pode ser proposta por aquele que afirmar com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz,
pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Ó, que bacana aqui. Viu aí as novidades, né? Prosseguimos para a homologação do penhor legal, regulação de avaria grossa, restauração de autos. Muito bem, pessoal. Agora nós temos aqui, dentro dessa nosso exame, os procedimentos de jurisdição voluntária. Não é? O que está dizendo lá o 719? Quando este código não estabelecer procedimento especial, regem os procedimentos de jurisdição voluntária as disposições constantes desta seção. O procedimento terá início por provocação do interessado, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, cabendo-lhes formular o pedido devidamente instruído com os documentos necessários e com a indicação da providência judicial. A primeira jurisdição voluntária é a notificação e interpelação. Eu uso muito, né, esse dispositivo aqui, eu uso sempre. Quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante, poderá notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para dar-lhes ciência do seu propósito. Ó, eu vou mover contra você uma ação de responsabilidade civil. Essa é a minha intenção, esse é o meu propósito. Se a pretensão for a de dar conhecimento geral ao público mediante edital, o juiz só deferirá se tiver por fundada e necessário resguardo do direito, né? Então, você pode querer que essa notificação, essa interpelação, seja só de conhecimento da pessoa a ser interpelada, da pessoa a ser notificada, como você pode pedir também para que essa notificação, esta interpelação, seja dada ampla publicidade, conhecimento geral ao público, né? Enfim, também poderá o interessado interpelar o requerido, no caso 726, para que faça ou deixe fazer o que o requerente entenda ser de seu direito. Então, você pode pedir, por exemplo, no caso de uma pessoa que constantemente lhe dirige impropérios, né, você vai dizer, o negócio é o seguinte, eu vou entrar com uma ação de ato ilícito contra você por dano moral, então, por favor, faça cessar. Né? O requerido será previamente ouvido antes do deferimento da notificação do respectivo edital, nem precisava, né? Isso aqui é uma parte importante, né? Deferida a realização, a notificação e interpelação, os autos serão entregues ao requerente. O que é interessante da notificação e interpelação, né? Por ser um procedimento especial de jurisdição voluntária, previsto aqui, ele tem o condão de interromper lá a prescrição, né? Isso nos auxilia bastante no nosso dia a dia. Nós temos aí a alienação judicial, né, no 730. Depois, o 731 vai trabalhar os casos de família, divórcio, separação consensual, a extinção consensual da união estável e alteração do regime de bens do matrimônio. Então, o 731 diz o seguinte, pessoal, a homologação do divórcio ou da separação consensual, observados os requisitos legais, poderá ser requerida em petição assinada por ambos os cônjuges, da qual constarão. Bom, aí nós temos 3 dispositivos, né? A descrição e a partilha dos bens comuns, a disposição relativa à pensão alimentícia entre os cônjuges, o acordo relativo à guarda dos filhos incapazes e ao regime de visita e o valor da contribuição para criar e educar os filhos. Tudo isso daqui nós podemos pedir o quê? Nós podemos trabalhar esse divórcio e pedir ao juiz o quê? A homologação. Por isso é que nós estamos no procedimento de jurisdição voluntária. Não há um contencioso, não há pedidos divergentes, não há resistência a pedidos, há tão somente pedidos convergentes. Pedidos que têm por objetivo único, um determinado, no caso específico aqui, um divórcio ou uma separação consensual,
Então, o que eu, na realidade, eu preciso? Porque eu já tenho uma convergência de vontades. Então, do que eu preciso? Eu preciso que o Poder Judicial traga toda a sua força. Eu preciso que o Poder Judiciário traga o seu poderio, não é, bélico positivo, não bélico aí de embate, não é? Mas a força do Estado para homologar o meu divórcio, para realizar a homologação da minha separação consensual. E no caso específico, todas as regras, né, estão aqui, viu, pessoal? Diz lá, o 733, o divórcio consensual, separação consensual e a extinção consensual da união estável, não havendo nascitura ou filhos incapazes e observados os requisitos legais, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições de que trata o 731, tá bom? Depois nós temos dos testamentos e dos codicilos, não é, lá no 735, a herança jacente, os bens dos ausentes, né, caso específico aí, as coisas vagas, o processo de interdição, são sempre processos muito profundos, né, os processos de família, processo de interdição, processo assim, sempre duro, não é? Pode ser promovida, então tem os legitimados ativos aqui, cônjuge ou companheiro, parentes ou tutores, representante de entidade em que se encontre abrigado, interditando, e o Ministério Público. Tá? E as disposições comuns à tutela e curatela, organização e fiscalização das fundações. Interessante essa parte, não está perdida aqui não. O juiz decidirá sobre a aprovação do Estatuto das Fundações e de suas alterações, sempre que o requeira o interessado, quando, aí tem as possibilidades aqui, ela for negada previamente pelo Ministério Público, ou por este forem exigidas modificações com as quais o interessado não concorde. Em linhas gerais, é quase um processo de suscitação de dúvida, né? Na realidade, em linhas gerais, tá? Por favor, o Ministério Público, no grau da sua observância da ordem jurídica, não é? Ele vai verificar que, eventualmente, um ou outro passo, um ou outro pré-requisito, uma outra disposição não foi observada, não é? E aí ele vai, então, negar previamente a constituição dessa fundação, e aí, ou essa modificação, e como uma suscitação de dúvida, essa pessoa, então, vai levar, né, esse pedido ao Poder Judiciário. Interessado discordar do estatuto elaborado pelo Ministério Público. Né? Então, está aqui as disposições, nós temos a ratificação dos protestos marítimos e dos processos testemunháveis formados a bordo. Muito bem, logo em seguida nós temos o processo de execução. Não é? O que mais é interessante nós falarmos? Não é? Então, eu estou aqui com o Cássio Scarpinella Bueno, não é? É um livro também muito interessante, né? Uma obra muito agradável. Então, diz aqui, olha... Importa assinalar que o novo CPC não reproduz a disciplina procedimental da ação de enunciação de obra nova, nós falamos aqui, né, das vendas a crédito com reserva de domínio e da especialização de hipoteca legal. Né. Depois ele coloca uma posição aqui, acho interessante. Além disso, ao impor em determinadas hipóteses 259 a expedição de editais para conhecimento de possíveis interessados, ainda que incertos, o novo CPC eliminou a ação de uso capião de terras particulares e a ação de anulação ou substituição de títulos ao portador. Né? Por fim, mas não menos importante, a ação de depósito deixou de ser prevista expressamente como procedimento especial e acabou sendo absorvida, desprocedimentalizada por uma das hipóteses que o novo CPC chama de tutela de evidência, tutela da evidência, que vai ser uma aula do professor Fábio Cáceres. Então, vocês, o que nós já percebemos aqui, inclusive nesse finalzinho com auxílio do doutrinador aqui, muito objetivo, não é? Muito bom aí essa exposição. Nós já percebemos que nós temos aí procedimentos especiais
que não tivemos tanta alteração assim, né? Tivemos o afastamento, né, de uma ou outra ação, como a anunciação de obra nova, né? Ele próprio vai trabalhar aqui essa ação de anulação ou substituição de títulos ao portador, mas que elas só estão afastadas, né, do código, mas persistem. A ação de enunciação de obra nova, inclusive, tem um dispositivo do CPC que fala sobre a questão referente à competência, e ela fala o foro competente para as ações imobiliárias, enfim, enunciação de obra nova, lugar do imóvel, né? Então, não é porque ela não está aqui personificada nos procedimentos especiais, ela deixou de existir no ordenamento jurídico. Não é o caso, ela não deixou de existir no ordenamento jurídico. Ela existe, mas não existe aqui procedimentalizada, não é? Então, ela dá para trabalhar ela no conjunto, no arcabouço. Ele mesmo está falando que a questão do depósito, a questão da ação de uso capião de terras particulares, não tem mais essa nuance, essa positividade, mas ela está inserida, ela está presente em outras partes, em outros dispositivos do CPC, da qual você pode ter acesso. Um deles, inclusive, eu gostaria de bater um papo aqui com vocês, que é a questão do artigo 259. Rapidamente aqui. Então, nós temos lá. Serão publicados editais. 1. Na ação de uso capião de imóvel. Na ação de recuperação ou substituição de títulos ao portador. Em qualquer ação em que seja necessária, por determinação legal, a provocação para a participação no processo de interessados incertos ou desconhecidos. Então, o que só para poder, não sendo aqui de novo repetitivo, mas enfim, como um tom, uma nuance de trabalhar isso daí com vocês, é exatamente isso, não é? Observar em que não tenho mais a personificação do procedimento num determinado pedaço do código, mas ele subsiste em dispositivos pontuais. Ele se trabalha a ação de uso capião de terras particulares, que aqui ele chama de ação de uso capião de imóvel. E lá mais na parte de competência, o CPC vai falar sobre a ação de enunciação de obra nova. Então é muito interessante, viu, pessoal, essa questão, para que você verifique e fale o seguinte: puxa, mas foram banidos do ordenamento jurídico. Não. Apenas não estão procedimentalizados aqui, mas, enfim, persistem em outro dispositivo do CPC. Bom, o que é importante notar aqui, pessoal? É importante notar que nós temos, então, dois processos. O processo de conhecimento e o processo de execução. E no processo de conhecimento, eu tenho os procedimentos especiais e nós temos lá o procedimento comum, tá? Então, é muito interessante notar que nós temos dois processos e dentro do processo de conhecimento nós temos os procedimentos, o procedimento comum e o procedimento especial. E o procedimento especial vai se subdividir em procedimento especial de jurisdição contenciosa e depois o outro procedimento especial de jurisdição voluntária. Tá bom, pessoal? Então, eu acho que nesse olhar, sob esse foco, não é? Aquela parte que eu falei na aula sobre normas fundamentais, que é todo o dispositivo aqui do CPC. Então, o novo CPC, relembrando, ele está dividido em duas partes com 8 livros, não é? A primeira parte é a parte geral. Nós temos lá o livro 1, das normas processuais civis, as normas fundamentais. Tem uma aula aí, pessoal. Lembrando que são 10 aulas em que eu e o professor Fábio Cáceres, vamos trabalhar com você alguns pontos principais do novo CPC. E você tem, inclusive, o material de apoio, viu?
pode entrar no site www.legale.com.br e na parte de materiais grátis, tá? E pedir lá, solicitar, baixar o material aí no seu escritório, aí na sua residência, enfim, no seu computador. Então, nós temos lá das normas processuais civis, depois o livro 2 da função jurisdicional, o livro 3 dos sujeitos do processo, o livro 4 da formação, suspensão e extinção do processo, tá bom? Olha que bacana, hein? Normas processuais civis, função jurisdicional, sujeitos do processo, formação, suspensão e extinção do processo. E na parte especial, livro 1, do processo de conhecimento. Tivemos uma aula de processo de conhecimento. Tá? Cumprimento de sentença, processo de execução, o processo no tribunal e os meios de impugnação das decisões judiciais. E o livro 4, né, que é o último livro da parte especial, é o livro complementar, as disposições finais e transitórias. Então, nós temos aí conosco um código que traz, sim, com certeza absoluta, várias das bases, não é? Muitos dispositivos, inclusive, são copiados, né, e idênticos aos dispositivos de 73 do Buzaide, mas não perdeu nada, não, por favor, não se desatualizou, não é um código fraco, não é um código viciado, não, de maneira nenhuma. Os dispositivos subsistem na sua integralidade, porquanto não mereciam reparos. Eram tão bons, não é, que sobreviveram à geração toda do CPC antigo para este novo. E estão conosco e sobreviverão por muito mais tempo. Por quê? Porque não mereceram reparos. Então foram simplesmente realocados, quase que na sua integralidade, para o Código Novo. Tá? Então, nós agradecemos a vocês todos, né, a audiência, agradecemos aí, sentimos-nos honrados, né, com a sua presença, né, na forma digital, assistindo às nossas aulas, são 10 mini-aulas, né, pedindo para que você fique atento, aí na sua casa, aí no seu escritório, no conforto do seu lar, para que você possa estar aqui conosco, junto com o Legale, numa pós-graduação, Lato Sensu, que será lançada brevemente por nós aqui em São Paulo, para que você possa fazê-la à distância. Tá? Aí, na sua residência, no seu trabalho, para que você possa estar conosco, discutindo o novo CPC, com todas as suas nuances, com todas as suas matizes, dispositivo por dispositivo, na medida do possível, trabalhando os autores, os grandes autores, doutrinariamente falando, de cada parte, de cada dispositivo. É mais um contato, é mais aqui estarmos emanados, né, em discutir, em grau de especialização, um novo CPC. Não só para que você possa exercer o seu mistério jurídico com mais profundidade, com um maior conhecimento, com uma maior informação do dispositivo, uma maior discussão técnico-científica, como também, muito especialmente, para que você possa dar aula, né? Para que você possa ser um professor nessa nova área, né? Não é uma nova área, já é o CPC, não é o processo civil, mas já muito atualizado com todas essas disposições do novo CPC. Contamos com vocês, agradecemos a sua presença, agradecemos mais uma vez a sua audiência e fique conosco no Legale e acompanhe o lançamento da nossa pós. Tenha certeza absoluta que sentiremos honrados com a sua participação, o seu interesse, né, em estudarmos esse novo diploma que está em vacácio, mas que brevemente vigorará entre nós, né, um CPC moderno, um CPC potente, um CPC que fará efetivamente uma jurisdição ordenada, com valores, com uma profundidade muito grande, baseada nas normas fundamentais. Muito bem, pessoal, muito obrigado e até logo. Tchau!